Nós viemos falar sobre patrimônio público. Pode parecer uma novidade, porque vocês não têm ouvido falar muito disso. Mas aí a pergunta, por que nós vamos falar de patrimônio público? Qual a razão de nós estarmos abordando esse tema, se patrimônio público já existe, né, centenas de anos para trás aí, nós estamos trabalhando isso agora? Qual a importância disso? Isso é importante para o gestor, isso é importante para aqueles que estão como secretário, chefia, do controle interno, da área de patrimônio? Bom, para resumir, vamos fazer o seguinte, é importante para qualquer um que seja servidor público, independente do vínculo, contratado, efetivo, comissionado. Se você está na administração pública, patrimônio público tem que ser de seu interesse, porque você é responsável por algum patrimônio. É só isso. Mas qual a razão disso tudo? Antes de você entrar em qualquer formação, de qualquer orientação, curso, capacitação, seja lá o que for, você tem que saber o porquê. Qual o objetivo de estar me preparando para entender sobre essa matéria, para chegar lá na frente? Qual o interesse? Qual o principal foco de nós estarmos falando de patrimônio? Só para aprender a falar de patrimônio? Não, não é isso. Então, você vai ter aqui uma abordagem muito diferente que talvez vocês pensam sobre patrimônio público. As pessoas acham que patrimônio público é uma coisa que não é de ninguém, patrimônio público é uma coisa que vai acabar logo, patrimônio público, se está maltratado, mal cuidado, não está produzindo, não está funcionando, é problema da área de patrimônio. Não é nada disso, não é nada disso. Então, nós vamos fazer uma abordagem aqui dentro daquilo que traz responsabilidade para cada um. Seja você vereador, seja você chefe, seja você servidor, seja o que for, você tem que ter responsabilidade sobre o patrimônio e, obviamente, entender quais são as regras sobre o patrimônio. Nós temos um péssimo defeito na administração pública, que nós não estudamos as leis que regem a nossa atuação como agentes públicos. Nós não estamos nem aí para a lei orgânica. Tem vereador que exerce seu mandato durante 4 anos, nunca parou sequer 2, 3 horas para estudar a lei orgânica, para participar de um curso de lei orgânica. Tem vereador que passa a vida inteira sendo vereador e nunca propôs uma atualização da lei orgânica. Tem servidor que aposenta no serviço público e você pergunta para ele qual é a lei do estatuto do servidor, ele não sabe. Ele só sabe a lei que dá aumento de salário. Ele não pensa no que ele tem que se preocupar para que ele possa retribuir para a sociedade de forma segura, eficiente e eficaz o serviço público. O que é que nós queremos com o patrimônio? Pense você. Será que eu quero patrimônio só para identificar patrimônio? Para fazer uma lista de patrimônio? Para saber onde está a cadeira, está a mesa, está o trator, seja lá o que for? Não é nada disso. Não é nada disso. O que nós estamos aqui é passando por um processo de conversão de normas contábeis. Bom, aí você já começou a falar assim, contabilidade? Não, não é contabilidade. Nós estamos passando por um processo de convergências de normas brasileiras de contabilidade aplicada ao setor público. Mas por que isso? Quando começou isso? Olha, esse processo começou em 1994, para vocês terem ideia. Então, não foi ontem, não foi ontem. Em 1994, nós tivemos o Plano Real. Alguns de vocês devem lembrar disso. Nós tivemos o Plano Real, que tinha como objetivo fazer o quê? Criar formas de termos, em 10 anos, a inflação em torno de 4, 4,5% de forma segura. Para quê? Para que tivesse possibilidades de investimento estrangeiro e o Brasil criar uma política de desenvolvimento. Ah, mas você não está nem aí para isso? Bom, se você não está nem aí para isso, problema seu, porque você viveu esse processo, você faz parte desse processo. Só que chegou em 2000, nós já tínhamos a inflação nesse patamar e da forma que era desejado. Mas o Brasil tinha uma dívida externa absurda. E aí, mesmo tendo inflação, ninguém vai investir num país que não tem condições de honrar com seus compromissos. Então, qual é a ideia? Criar reservas cambiais onde pudesse um país que tivesse inflação controlada,
reserva cambial suficiente para arcar com as suas obrigações, falando dívida externa. Então, surgiu a Lei de Responsabilidade Fiscal em 2000, gerando uma série de instrumentalização de gestão fiscal. Dentre esses instrumentos, estava aí o nosso chamado resultado primário e resultado nominal. Alguns de vocês não fazem ideia de que significa isso. Óbvio, vocês não são especialistas da área, mas eu posso traduzir para vocês. Resultado primário, superavitário, quer dizer que você ganha o suficiente para pagar suas despesas de custeios, de manutenção. Resultado nominal superavitário quer dizer que você tem recursos para pagar os seus custeios, a sua manutenção e ainda arcar com as dívidas contraídas. Agora, se você não tem resultado primário nem resultado nominal superavitário, você não tem grau de endividamento. Então, o que o Brasil precisava? Demonstrar resultado primário, resultado nominal, superavitário, e parte desse resultado primário e nominal servisse de reserva cambial. Isso foi projetado para 10 anos. Em 10 anos, não foi necessário. Em 2007, o Brasil tinha inflação controlada e reserva cambial superavitária, e o Brasil tinha condições perfeitamente de ser a bola da vez para atrair investimento internacional. O Brasil tinha que trazer para o cenário mundial, econômico mundial, garantias de que realmente nós tínhamos segurança de inflação e nós tínhamos segurança de reserva cambial. Então, o que falta no Brasil? Nós temos recursos minerais? Temos. Anunciamos pré-sal, construção de hidrelétricas, construção de aeroportos, construção de portos, Copa do Mundo. Copa do Mundo teve, eu acho que teve, 2014, salvo engano. Olimpíadas, uma série de investimentos, uma série de mudanças, para quê? Para que o Brasil se tornasse o país do futuro, do crescimento, do investimento. O que aconteceu nesse período? O Brasil virou vitrine. Inúmeras indústrias mundiais procuraram vir para o Brasil, porque o Brasil ainda tinha mão de obra, tinha uma série de vantagens, clima, que outros países não tinham. E nossos concorrentes, na época, eram China e Índia. 2008, Estados Unidos em crise. Opa, é uma oportunidade que o Brasil tinha. Bom, senhoras e senhores, só que tinha um detalhe. Quem fosse analisar o balanço da China, Estados Unidos e da Índia, encontrava uma padronização de demonstrações contábeis internacionais. Então, havia critérios para um balanço do país. Qualquer especialista que fosse investir naquele país teria informações padronizadas, fidedignas e confiáveis para realmente dizer, olha, esse país possui ativo, esse país possui reserva, esse país possui programa, esse país possui infraestrutura, esse país possui isso e aquilo, que é o suficiente para nos garantir um investimento dessa magnitude lá. Só que o Brasil não tem padrões internacionais de demonstrações contábeis. Então, em 2008, iniciou esse processo de convergência junto com a Secretaria do Tesouro e o Conselho Federal de Contabilidade. Como esse processo se dá por etapas, então o Brasil iniciou a etapa das normas técnicas para depois transformar em IPSAS, que são convergidas no padrão internacional. Então, nós teríamos um processo aí imaginário para 2012, para que a gente chegasse na Copa de 2014, já tivesse essas demonstrações, e isso envolve Estado, município, Distrito Federal e União, cabendo à União a consolidação, a responsabilidade pela consolidação dessas informações. Então, a grosso modo, traduzindo, a Prefeitura Municipal de qualquer um dos municípios de vocês, a Câmara Municipal, o prédio teria que estar devidamente patrimonializado, avaliado a preço de mercado e lançado no seu balanço. Isso geraria um ativo não circulante
onde estaria trazendo valores patrimoniais que poderia garantir não só a União, mas os estados e os municípios, uma reserva de valor patrimonial que serviria de base para amparar o país em qualquer pretensão econômica de investimento mundial. Só para reforçar, então, a ideia de 2012 não foi possível, 2014 também não foi possível, porque nós tivemos uma série de atropelos por parte da burocracia, da ignorância e da falta de profissionalismo da gestão pública brasileira. E aí, nós já temos os Estados Unidos, que saiu da crise, a China, que continua seus investimentos, crescendo a faixa de 7,5% ao ano, a Índia tentando os seus caminhos da mesma forma, e o Brasil patinando, porque nós não temos competência nem para colocar no balanço os bens que nós possuímos. Nós temos uma cultura que a gente leva para a administração pública, a mesma cultura que nós temos nas pessoas físicas. Eu escondo meu patrimônio, porque se eu escondo meu patrimônio, eu não vou ser tributado. O poder público, ele esconde o patrimônio, trata mal o patrimônio, gerencia mal o patrimônio, e a sociedade colhe péssimos serviços públicos porque nós não temos competência suficiente de administrar patrimônio público. Então, qual a ideia? A ideia é que você entenda o que é patrimônio público para que você possa cobrar dos seus administradores maiores resultados, melhores resultados em relação à gestão de patrimônio, e com isso nós queremos simplesmente, objetivo final, de tudo isso que nós estamos falando, objetivo final, nós queremos apurar o custo do serviço público produzido para o cidadão, ou colocado à disposição dele. A partir do momento que nós conseguimos apurar quanto custa o atendimento na unidade de saúde ao usuário, nós poderemos dizer a ele, hoje o poder público gastou valor X com você, e agora nós queremos saber se foi bem atendido ou mal atendido. O dia que nós tivermos conhecimento do custo de 1 metro quadrado de asfalto na cidade de vocês, nós vamos poder dizer, aquele metro quadrado de asfalto custou o valor X. Agora você vai lá e olha se aquela qualidade que está lá corresponde ao valor que nós estamos pagando. E aí nós vamos passar a cobrar melhores resultados da administração, nós vamos passar a cobrar melhores gestores com melhor planejamento. Nós vamos chamar todo mundo na responsabilidade, desde o servidor até o vereador que tem que exercer o seu papel fiscalizatório, que, por sinal, não faz muito bem. Por quê? Porque não existem instrumentos eficientes para que o vereador possa exercer o seu papel fiscalizatório no gasto do dinheiro público. Infelizmente, os vereadores entendem que ele faz o papel de fiscal quando ele é oposição ao prefeito. Se ele é situação, ele parece que está impedido de exercer o seu papel fiscalizatório, quando, na verdade, não tem nada disso. O vereador não fiscaliza o prefeito. Não é o vereador que fiscaliza, quem fiscaliza é o Poder Legislativo, ou seja, quem fiscaliza o gasto do dinheiro público é o plenário da Câmara. Então, o vereador tem que levar ao plenário as suas ações de fiscalização de aplicação do dinheiro público. E quando ele fala fiscalizar a aplicação do dinheiro público, não significa só enxergar o mal feito. Significa enxergar o bem feito e dizer, esta ação, senhor prefeito, deu resultado, por isso o senhor deve desempenhá-la mais vezes e por isso nós aprovamos projetos que for ligados a esta temática. Bom, eu estou fazendo aqui um discurso muito bonito, de certa forma, porque na hora que vai colocar na prática, o prefeito quer fazer aquilo que dá voto e o vereador quer aproveitar para fiscalizar aquilo que destaca ele para o seu eleitorado, para ele garantir a sua próxima eleição. Bom, tá, isso não é problema meu, isso é problema de quem vai administrar política. Eu sou técnico e, como técnico, eu tenho que ensinar aquilo que é correto e o que vai gerar resultado lá no final. Então, em resumo de tudo isso, não tem nenhuma lei nova sendo editada para falar de patrimônio. Especificamente, não. A única coisa que nós estamos fazendo é interpretar normas e regras já existentes dentro de uma visão
de um padrão internacional de normas de contabilidade aplicada ao setor público. Então, basicamente, estamos nesse momento. Então, eu digo aos senhores que nós temos um processo para ser concluído, que provavelmente será retomado agora, no segundo semestre de 2021, pelo Conselho Federal de Contabilidade e a Secretaria do Tesouro Nacional, porque o prazo para estar contabilizando e mensurando e depreciando os bens públicos municipais já se esgotou. Para os municípios acima de 50 mil habitantes, esse prazo se esgotou em 31 de dezembro de 2019. Para os municípios abaixo de 50 mil habitantes, esse prazo se esgotou em 31 de dezembro de 2020. Isso significa que, em 2021, o município que não estiver demonstrando registro de mensuração, ajuste, depreciação, amortização, dentro do balanço patrimonial, dentro das técnicas aplicadas ao setor público, nós temos 2 pontos. Primeiro, o prefeito pode ter as suas contas rejeitadas se o Tribunal de Contas do Estado realmente fizer análise de contas contábeis e não políticas, e se a STN entender que não está registrada adequadamente, a STN vai inscrever o município no CALC e o município fica impedido de receber transferências voluntárias. E o Conselho Regional de Contabilidade, no exercício de sua fiscalização da classe contábil, verificar que o profissional da contabilidade não está procedendo nenhum tipo de registro de acordo com as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público, ou não se fizer defesa por meio de notas explicativas, ele pode sofrer um processo conforme resoluções do Conselho Federal de Contabilidade e ter até o seu registro cassado. Então, esse é o ponto da penalização. Mas não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é livrar os órgãos públicos dessa possível penalização, tendo em vista que nosso papel não é trazer aqui nenhum tipo de receios e medo em relação àquilo que nós vamos falar. Portanto, então, vamos pegar por base que nós temos como objetivo entender toda a forma de gestão patrimonial para que possamos levar para os resultados dos órgãos de vocês dados que possam atender às normas brasileiras de contabilidade aplicada ao setor público. Então, nós temos algumas normas já editadas, como a portaria 548 da STN, que é de 2015, que ainda está em vigor, não foi prorrogado, não foi nem suspenso em relação à pandemia. Então, nós temos por base essa portaria 548/2015, que ela traz os prazos para ser obedecidos em relação à gestão de patrimônio.